Anteriormente, digo no início dos anos 2000, a Autodesk acabou criando aqui, entrou na vanguarda do processo com o AutoCAD e depois o AutoCAD 3D, que resultou no Revit que nós conhecemos atualmente. Mas atualmente já existem vários softwares. Claro que eu falo daqueles os mais usados e os preferenciais, sem desvalorizar os restantes. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Parceria Podcast, um espaço em que nós falamos sobre arquitetura de uma forma bem inovadora e as ferramentas adjacentes que deixam essa experiência bem mais completa. E hoje estamos numa era em que não temos como nos desfazer ou deixar de ver o que realmente está a acontecer. Como é que a tecnologia tem interferido, tem colaborado para a concepção dos espaços e também para que os clientes participem de forma mais ativa no processo e tenham resultados melhores. E hoje está comigo um convidado que é expert no tema. Vamos desenvolver um pouquinho mais sobre isso e trazer esses pontos, como é que a tecnologia, a arquitetura casam e como é que podemos trazer esse toque humano, trazer uma experiência bem mais interessante ao cliente. Engenheiro Saulo, seja muito bem-vindo aqui ao Obrigado. nosso espaço, Obrigado. Aqui a Parceria Podcast. Como eu havia comentado, o Engenheiro Saulo ele é expert no assunto, é um gestor do BIM, por assim dizer, né? Um BIM Manager. Já tem cerca de 16 anos de experiência como profissional e desde 2020, mais ou menos, dentro dessa Universo BIM, sim. Então, agradeço aqui por estar aqui comigo. Já agora admiro muito o teu trabalho e não seria a pessoa mais... Aliás, é a pessoa mais adequada aqui para estar comigo nessa conversa. Seja bem-vindo. Obrigado, faço minhas as tuas palavras. Então, por favor, queira pelo menos contar um pouquinho quem é o engenheiro Saulo Kandengue, para que quem está aqui a nos assistir poder entender por que exatamente que eu escolhi. Exatamente. Saulo Kandengue é mais um profissional no mundo da engenharia. Sou engenheiro civil, projetista de profissão, especialista em estruturas, que no percurso da carreira tive contacto mais com obras residenciais, edifícios multifamiliares ou multiusos, o que resultou num contato, um contato maior com projetos de arquitetura. Então, a essa altura, passados tantos anos em contato com projetos multidisciplinares, eu já não sou apenas um engenheiro civil que fala de estruturas. Eu digo que é um arquiteto. Tem um arquiteto aí dentro infiltrado. Exato. Acredito que não és a única, sou usado como arquinheiro, exatamente pelo facto de falar muito da arquitetura. E fruto daquilo que é a necessidade da metodologia BIM, né? BIM, que é traduzido Building Information Modeling, que é a gestão da informação no mundo da construção civil. Fruto dessas novas avanços tecnológicos, maior a necessidade de todos os intervenientes terem um bocadinho de conhecimento de cada especialidade. Então, eu avanço um bocadinho mais nesse tema e a essa altura já consigo ter conversas bem aprofundadas, detalhadas, com arquitetos principalmente, mas não só, com as outras especialidades. Arquitetos que usam de fato a tecnologia para trazer essa experiência. Arquitetos que usam a tecnologia e os arquitetos que ainda não usam. Para despertarem e sentirem-se na idade da pedra, basicamente. Exatamente. Eu, por exemplo, quando pensei nesse tema, vou assim dizer, de um tempo para trás, né? A forma que nós mostrávamos os projetos para os clientes era através de uma forma estática, imagens, possivelmente um vídeo ou outro. Então, a partir do momento que temos outras possibilidades de tornar essa experiência bem mais dinâmica, o cliente tem uma realidade mais próxima do que realmente vai ficar depois do projeto. Exatamente. Eu vejo que isso aumenta muito a eficiência, a experiência do cliente, a tomada de decisões, a clareza e a gestão por parte da equipa. Agora, certamente, isso traz muitas questões. Então, eu gostaria de começar por perguntar primeiro quais de fato são essas tecnologias desde a concepção dos espaços, né?
E como é que o cliente começa a entrar nisso e ele vai já tendo esses ganhos, os benefícios de fato? Quais são? Bem, falar de softwares, softwares BIM, digamos assim, a essa altura já são vários. A escolha agora é vasta. Anteriormente, digo no início do ano 2000, a Autodesk acabou criando aqui, entrou na vanguarda do processo com o AutoCAD e depois o AutoCAD 3D, que resultou no Revit que nós conhecemos atualmente. Mas atualmente já existem vários softwares. Claro que eu falo daqueles os mais usados e os preferenciais, sem desvalorizar os restantes. A nível de modelagem tridimensional, temos o Revit, temos o Archicad também. E se formos a falar só a nível da arquitetura, temos que falar dos softwares de modelagem tridimensional e os softwares de renderização. Renderização, produção de imagens. Então, quando estamos a falar sobre ferramentas para atender às expectativas do cliente de forma rápida, no meu ponto de vista, eu olho para a produção de informação gráfica, ou seja, imagens. Para gerar uma imagem, até há pouco tempo atrás, era modelagem tridimensional e depois renderização. Certo. Atualmente, tu podes produzir imagens sem qualquer modelagem. Zero de modelagem. Por quê? Entraram agora as ferramentas que estão associadas à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial agora entra, contribui, agrega valor em todas as fases do nosso trabalho, seja na parte de modelagem, seja inclusive na produção de documentação e a parte de renderização também. Então, nomes de ferramentas de inteligência artificial, temos o Midjourney, que é um que vem à mente, Midjourney e o Veras. Para que serve este? Esses softwares reduzem o tempo necessário para produzir uma imagem hiperrealista. Não só a produção da imagem, como inclusive o trabalho de um modo geral, porque vou dizer, 30 minutos, se tu colocares um prompt, que é um conjunto de instruções sobre o que se pretende ao software, o software te gera uma imagem em segundos. Imagem essa que, dependendo da assertividade da instrução, que é o prompt, ele pode chegar ao que tu pretendes ou não, tu colocas uma correção e ele gera a imagem outra vez de forma quase que instantânea. Então, o que anteriormente demorava 3 semanas, 1 mês, para acontecer, que é a apresentação de algumas imagens ao cliente, agora acontece em minutos. Depende da destreza do profissional em dar a instrução correta ao software. Softwares de inteligência artificial. E falei de renderização. A inteligência artificial, nesse momento, já está associada a muitas outras ferramentas. Mas, para responder à tua pergunta, né, modelagem, Revit, Archicad, modelagem de softwares que são usados nos processos BIM. Pelo menos esses dois, Revit, Archicad. Renderização, o tradicional, 3D Max, Lumion, Blender, 5D tradicionais. Agora, com a inteligência artificial, tens o Midjourney, o Veras e mais alguns que produzem imagens de forma quase que instantânea. Sim. No caso, isso, vou dizer, a princípio, traz essa praticidade toda para o profissional. Sim. Agora, como é que o cliente vai começar já, de fato, a ver os ganhos disso, em trabalhar com profissionais que já estão a usar as tecnologias Exato. de forma mais presente? Logo de primeira, a rapidez com que o profissional apresenta propostas, Sim. essa acaba sendo o primeiro ganho. O que anteriormente, e ainda atualmente, não anteriormente, atualmente, os clientes demoram ou esperam em torno de 3 semanas Para ver as primeiras imagens. para verem imagens. As primeiras. Só primeiras. Exatamente, os drafts.
com esse tipo de ferramentas, eu vou dizer um dia, porque é importante que o projetista tenha algum tempo para desenvolver algum conceito. Vou dizer, 2 dias, o cliente tem algum vislumbre. Pode ser em menos tempo, no mesmo dia, dependendo da destreza do projetista, mas pronto, vamos ser modestos, Agora, 2 dias. Uma pergunta, por exemplo, não é nenhum software do tipo, há dias eu estive a fazer um teste com o ChatGPT mesmo. Com o ChatGPT. E o que é que eu fiz? Olha, eu mandei uma foto para o chat e depois eu disse, olha, quero que esse ambiente... primeiro, descreva o que vês nesse ambiente. Ele escreveu mesmo, isso é uma sala disso, tem isso, ele entendeu, passa um ar profissional e tal. Depois eu disse, olha, dentro desse tipo de imagem, eu quero que esse ambiente tenha um ar mais acolhedor, dê algumas características que eu achei necessárias, ou seja, que eu como profissional, o lado humano, percebeu da conversa com o cliente, naquela conversa que tive, na linguagem verbal e não verbal, que há coisas que a pessoa consegue perceber o que é relevante e não é. O branding da empresa, quais são os valores, o que é que eles de fato querem passar para lá. E eu conversando com o chat, sabendo que ele não é que nem uma ferramenta Google, ou seja, eu preciso lhe dar um perfil, muitas informações, como se fosse alguém a conversar. Sim, exatamente. Ele introduziu uma imagem que, claro que eu não uso aquilo como projeto, mas já deu uma base para conversar com o cliente para ver se está mais ou menos alinhado. Mas aquilo era só uma imagem. Não é necessariamente que daí vou tirar as quantificações, detalhes técnicos, não. Também é possível, mas pronto. Sim, esse foi mesmo só um teste assim básico, diferente do que estamos aqui a falar, que são softwares bem mais profissionais. Bem mais virados. Eu não mencionei o ChatGPT, porque o ChatGPT acaba sendo meio que... Algo generalista, generalista. Não é um software Ele também, adequado. sim, também produz imagens, mas esses softwares que eu falei já são mesmo orientados para a produção de imagens. São mesmo... E é um bocadinho isso. O que tu fizeste foi dar uma instrução ao software de inteligência artificial para ele produzir uma informação assertiva. Exato. Para melhorar a imagem, era melhorar a própria informação. Por exemplo, queres agregar realismo? O que ferramenta é que o ser humano tem para gerar ou criar imagens, ou capturar imagens? A máquina fotográfica. Exatamente. E a máquina fotográfica tem um conjunto de características que permitem fazer diversos efeitos. Se tu pegar naquela informação e colocares na instrução, no prompt, a inteligência artificial vai absorver isso e é desta forma que tu geras imagens realistas, quando colocas a informação de uma câmera fotográfica. Tipo de lente, ou a distância ao observador, a altura. Esse tipo de informações a inteligência artificial vai entender e vai traduzir na imagem. Imagens hiperrealistas. Mas claro, isso é mais para os profissionais e não para os clientes. Mas agora, trazendo especificamente os clientes, como é que eles vão entrando e participando de forma mais dinâmica no processo todo? Sim. Portanto, com a apresentação dessas propostas, os clientes conseguem com muita facilidade contribuir nos aspectos de melhoria e optimização, porque, convenhamos, quando há a primeira entrevista entre arquiteto e cliente, o primeiro diagnóstico, por mais detalhista que seja a entrevista, fica sempre algo por... Algum detalhe. Sim. Por quê? Porque o cliente está a falar e a imagem que o cliente tem está na cabeça. Com a apresentação dessas imagens com alguma rapidez, o cliente pode, com alguma facilidade, dizer: olha, gostei disto, gostaria mais daquilo, gostei disso, gostaria mais daquilo. Essa interação cliente-profissional é bem melhor quando estamos diante de uma imagem, em vez de ser o descritivo. Inclusive, o profissional pode alertar e aconselhar o cliente relativamente a determinadas escolhas, se são boas, são menos boas, e não é penoso para o cliente. Porque atualmente a renderização de imagens, os clientes não têm essa noção, mas a renderização de imagens é exaustiva. É bastante exaustiva. Não é para que nós demoramos bastante, tem que fazer, tem testes, para trazer esse hiperrealismo. Sim. Não é do dia para a noite. Segundos, não. Não é do dia para a noite. Então, quando temos softwares que nos ajudam a apresentar em muito pouco tempo
algumas propostas, o próprio profissional também já não apresenta tanta exaustão, né, e consegue atender às expectativas do cliente com muito mais facilidade. Então, o próprio cliente já sente também, sente o seu investimento a retornar quando vê o profissional motivado em apresentar a melhor proposta. Começa logo por aí. Depois, dependendo daquilo que seja a metodologia de cada gabinete, os clientes podem, digamos assim, envolver-se. Nós podemos colocar o cliente um pouco mais em contato com aquilo que é o fluxo de trabalhos no processo de produção arquitetônica e não só. E nesta fase também podemos falar de outros softwares. Não sei se isso responde à tua pergunta ou se preferias que eu... Sim, responde. Mas queria trazer um pouco mais daquela parte do cliente, de trazer essa... Como é que eu vou dizer? Olha, por exemplo, pensei em duas coisas. Uma, na ferramenta que nós usamos para fazer o levantamento, a Matterport, né? Gostaria também que falasse um pouquinho mais sobre isso. E como é que isso... Pronto, acaba por ser uma ferramenta que o profissional usa mais, talvez, mas o cliente sempre participa nas reuniões e tal, ver em tempo real e etc. Mas quando já temos, de fato, o projeto em 3D, não é? E ele pode entrar na casa como se estivesse a fazer uma turnê. Então, como é que o cliente, de fato, ganha com isso? E ele participa nisso durante o processo. Estamos a falar das tecnologias de realidade aumentada. Exatamente. Ou realidade virtual, conforme as pessoas... Tecnologia. Atualmente, nós fazemos os nossos levantamentos de espaço com tecnologia de digitalização 3D. Vamos dizer 3D scanning, digitalização 3D. Já existem algumas metodologias diferentes para chegar ao mesmo resultado, que é a digitalização ou modelagem de espaços. No fundo, é trazer a parte digital, o existente, com alguma rapidez e com algum realismo. Nós usamos a digitalização 3D para a criação de roteiros virtuais. E fazemos isso para que o cliente, numa fase inicial de elaboração do projeto, no caso de precisar olhar um bocadinho mais para um outro canto da casa... Que uma imagem não pega. Exatamente. Ou ver a continuidade de alguma certa parte, isso é... Exatamente, não tenho constantemente que voltar ao mesmo edifício. O cliente e o profissional também. Sim. Estamos a falar em trabalhos que agora levam muito pouco tempo. O cliente fica com a informação ao alcance do seu telefone, no conforto do seu telefone, ao computador, consegue aceder à sua casa, ficar ali a passear pela casa de forma tranquila e desta forma interagir com o profissional sobre um outro aspecto, não só de forma verbal ou descritiva, tem ali uma imagem como referência. Logo, o entendimento entre cliente e profissional é quase que instantâneo. Mas já estamos a ganhar tempo, estamos a eliminar aqui margem de erro. Portanto, esse tipo de tecnologias agrega valor de forma substancial. Da mesma forma que se criam os levantamentos virtuais, também se fazem os roteiros virtuais da proposta. Portanto, exatamente hoje. Vai poder entrar na casa e ver como se estivesse lá dentro, mas está a ver e consegue tirar medidas, tudo isso. Tranquilamente, porque é impressionante, mas é possível. A margem de erro, qual é? Acho que é uns 5%. Dependendo, em torno disso, e claro, obviamente que o profissional também contribui nessa redução de margem de erro, né? O trabalho tem que ser feito com precisão, mas estamos a falar em margens de erro assim, em torno de 5%. Quando o trabalho é mesmo bem feito, 5% ou por vezes menos. É mesmo muito assertivo. E o outro, da realidade aumentada no projeto, ou seja, já tem o projeto executado, as paredes novas, o ambiente novo, e o cliente tem exatamente a mesma experiência sem estar lá. Os roteiros virtuais são feitos com... Nós usamos, pelo menos usamos imagens 360,
Portanto, da mesma forma que se fazem os levantamentos on-site, no local, as imagens 360 que permitem ao visualizador olhar para a totalidade do espaço, não vou dizer diâmetro, na globalidade dos 360 graus, seja em altura, em largura. O software, o que ele faz é junta as diferentes capturas 360 que foram feitas pelo projetista e desta forma consegue-se criar então um roteiro do espaço. O cliente consegue passear pela sua casa e ter uma noção bem real, noção espacial inclusive, do espaço, diferente do que acontece quando olha para uma planta. Boa parte dos clientes não percebem. Não só não percebem, como é recorrente esse problema. Certos clientes gostam de tomar a iniciativa de serem gestores de obra, gestores de obras e levar os desenhos para a obra e interpretar o desenho na obra. Os primeiros trabalhos geralmente é a marcação de pilares, marcação de sapatas e tudo mais. Exato. Sim. Os elementos estruturais, isso fazendo aqui um abrir e fechar parênteses, os elementos estruturais, durante a marcação de uma obra, têm uma espessura bem maior do que as espessuras das paredes. Claro. Uma viga, um lintel tem em torno de 30 a 50 centímetros de largura, enquanto que uma parede tem 15, 20, 25 e tanto. Eles levam os desenhos para a obra, olham para a marcação das fundações e vão ver os espaços que resultam, os que ficam circunscritos nos retângulos. E dizem, esse espaço está muito pequeno. Está muito pequeno, altera. Os pilares mudam de sítio para, no ponto de vista do cliente, aquele retângulo aumente para ficar similar ao que ele entende na planta. Quando a casa é construída, o que era suposto ser uma casa normal fica um castelo, porque os espaços aumentam consideravelmente. Esse é um caso. E tem um outro caso do cliente ficar mesmo irritado por olhar para a planta e dizer que isso é muito pequeno, não vai dar certo, não vai dar certo. A percepção do espaço é diferente. O espaço é totalmente diferente. Quando nós usamos esse tipo de tecnologias, isso deixa de acontecer. Porque não só a imagem permite visualizar parede, teto, chão, como também são colocados no espaço móveis, vários elementos com dimensão real. Então o cliente consegue perceber que tendo ali uma pessoa, tendo ali um sofá, uma mesa, a pessoa está ali, existe uma distância, conseguimos ver a escala do olho humano que permite a pessoa passar, o cliente fica mais sossegado. Será que acaba ali o meu sofá? Será que não? Agora, isso faz os clientes pensarem que eles podem projetar sozinhos de fato? Sim. O que tem acontecido nas suas experiências? Garantidamente. Agora na internet nós temos um sem número de referências, de imagens, de espaços, e todos nós temos o nosso Pinterest, o nosso Google Imagens e tudo mais. Os programas de autoconstrução, que nós vemos, levam os clientes a terem essa iniciativa pensando que vão poupar mais. Só que não. Mas só que não a 100%, nunca. É até interessante tocar nessa parte dos cursos, porque certamente vão pensar que isso encarece muito mais o projeto. Mas prossiga, por favor. Pelo contrário, os clientes acabam perdendo muito dinheiro, porque uma imagem de um espaço bem arquitetado não traduz, a imagem se calhar 5, 10% de todo o processo. Os 90% estão lá por detrás. Sim, a imagem é só mesmo a cereja no topo do bolo. Exatamente, é o resultado, é a consequência. Exatamente. O que está lá atrás não é visível. Sem falar que existe todo aqui um conjunto de aspectos que carecem de competência técnico-científica que devem ser tratados exclusivamente por profissionais certificados, qualificados. Exatamente. Quando os clientes atropelam esse pressuposto, vou dizer, quase 100% de certeza de que os clientes vão perder dinheiro.
Sim. Repara, o resultado até pode atender às expectativas. A longo prazo vão perder dinheiro. Sim, mas o que vai acontecer até chegarem ao resultado é aí onde se perde o dinheiro. Portanto, fica esse alerta. Não se recomenda que os clientes tentem fazer o trabalho do arquiteto. Não, o arquiteto existe para ajudar o cliente a poupar dinheiro e ainda assim atingir as expectativas. Não só o arquiteto, os projetistas de um modo geral. Quando o cliente resolve tomar a iniciativa, garantidamente vai perder dinheiro. Que não seja aquele tempo que ele poderia estar a ter com a sua família noutro tipo de trabalho, mas não vai ter e vai levar a algum stress, vai perder tempo aqui, ali, acolá, coisas que o profissional já está habituado, já está calejado e consegue fazer com muita rapidez. Sim, já está com o olho treinado, Com o olho treinado para identificar problemas, para olhar para situações e ver o que é que poderá vir depois disso. Olha, agora se me faz pensar num detalhe. Por exemplo, hoje em dia, se nós falarmos exatamente da tecnologia e a nova geração, geralmente a nova geração está muito aberta sempre à novidade. Vai abraçar essa ideia certamente muito mais rápido, tentar entrar, talvez comparando a quem já está mais tempo, né? Porque quem está mais tempo também tem muita bagagem aí, muita experiência. Alguma limitação também. Convenhamos, o aprendizado. É a vantagem de todos os cenários. É verdade. Mas agora eu quero perguntar, como é que isso iria de fato, fora o que nós já falamos aqui, poderia impactar diretamente? Alguém que está a entrar agora no mercado usando a tecnologia, não tem necessariamente a experiência, e o que é que isso poderia causar diretamente? Ou seja, uma pessoa inexperiente usando aquela ferramenta, impressiona o cliente, não é? Vou dizer porque é isso que acontece, Sim. E não tem aquela estrutura por trás que dê suporte ao que está a ser entregue. O que é que no final o cliente vai perder? Existem aqui vantagens e desvantagens, ou seja, pontos fortes e pontos fracos nessa dinâmica. Para pessoal novo, a facilidade de manuseio de novas ferramentas acaba sendo maior, que é uma novidade e as pessoas absorvem o conhecimento com muita rapidez. Conseguem manusear. São esponjas de conhecimento, literalmente. Sim. Perdem tempo mesmo, experimenta, melhora. Exatamente. Então, conseguem, em alguns cenários, apresentar resultados com alguma rapidez aos clientes. Essa é a vantagem. Desvantagem. O quesito experiência conta bastante no ramo da arquitetura e não só. Certo. Porque a arquitetura não se faz após 2 anos de terminar o curso. Esquece. Eu não sou arquiteto. Não, mas eu concordo contigo, eu sou arquiteta. Exatamente. Então, existe aqui alguma probabilidade de o resultado ser bom, mas não ficar um bocadinho aquém do que poderia ter sido. O arquiteto ou o profissional mais antigo, com maior experiência, olha para um sem número de outros fatores que agregam valor ao resultado final, tem uma maior dificuldade de manusear a ferramenta, mas consegue apresentar um resultado bem melhor elaborado, leva mais tempo. Leva mais tempo. Nós sabemos que o mercado agora é bastante imediatista e clientes há que podem descartar um profissional bom pelo facto de ele não apresentar no tempo que ele pretende, o que não é bom. É um desafio. É aqui um tema meio Mas também ambíguo. tem aqui um ponto, dependendo também do tipo de projeto, vou dizer o investimento que está a ser feito, há coisas que a pessoa faz, é mesmo por uma vida. Então também é importante repensar um bocadinho essa questão de imediatismo. Aguarde um pouquinho mais para ter algo melhor que vai durar muito mais tempo. Sim. Eu até tive uma conversa com alguém, uma profissional, que ela diz que a casa que atualmente estão os avós dela, ela disse que aquela casa deve ter mesmo cerca de 100 anos. Sim. Foram fazendo apenas atemporal. reformas, foram apenas fazendo reformas muito básicas. Nada que fosse para alterar de fato a estrutura. A casa não tem esses problemas estruturais. Exatamente. E ela diz que aquilo é mesmo como se fosse um patrimônio de família.
passa lá geração de gerações. Ela falou isso com tanto orgulho que achei isso bem interessante. Porque apesar de ter sido feito numa altura em que não tínhamos as tecnologias, foi muito bem feito. Ela diz mesmo a concepção da casa em termos de projeto e a execução em si. Então, eu acho que é por aí. Do que adianta fazermos algo que pouco tempo já vai ter problemas? Depende do tipo de investimento. Então, é importante ter esse equilíbrio. Acho que não podemos esquecer, apesar do avanço das novas tecnologias, o avanço do mercado e esses imediatismos, a arquitetura vai continuar a ser sempre uma forma de arte. Do tempo, da época. Infelizmente, eu tenho visto um bocadinho a classe de arquitetos, profissionais de arquitetos, a deixar perder um bocadinho essa vertente. É ter um ponto que eu também queria tocar, que é justamente, para mim a arquitetura é justamente essa combinação da técnica, essa sensibilidade pela arte, não é? E claro, fazer funcionar em todos os aspectos, técnica e arte, dentro do contexto do cliente. Não pode só ser a técnica e a arte, mas um caso que não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Sim. Então, eu também já pensei, antes de eu trazer essas tecnologias, eu tenho que trazer essa parte mais sensível do profissional. Tenho que conseguir fazer esse casamento e trazer o cliente dentro disso, do que chegar simplesmente e apresentar um projeto, mas não há aquela conexão do cliente com o projeto. Muitas vezes os clientes eles apresentam problemas além daquilo que nós achamos que eles têm. Se nós pararmos e sermos meio que quase que o psicólogo deles, para entender profundamente o que é que lhe faz fazer algumas coisas, conseguimos perceber. Algumas vezes eu em projetos de interiores consigo ver quão relevante é aquele quarto do filho da senhora, porque é um filho esperado há séculos. Então, eu vejo como é que aquilo tem um impacto muito emocional para ela. Eu não posso só chegar e mostrar um quarto bonito e pronto. Tem que ser um quarto, que até vai ser um quarto mais dela do que do filho, mas tem um valor aí afetivo para ela. Então, ter essa sensibilidade para conversar com o profissional, ir além daquilo que ele me diz, quer um quarto bonito, moderno, exatamente. Fofo. Mas ela quer um quarto que ela vai estar lá sentada no chão com o filho. Então, de uma forma geral da arquitetura, entrando um pouquinho para interiores, eu vejo que essa sensibilidade não pode se perder. Isso é algo que eu acredito que nenhuma inteligência artificial poderá, trazer. Ainda bem. Ainda bem. Porque a arquitetura é a arte, sim, mas é a arte de conseguir trazer à vida imóveis que respondam a 100% a necessidades, critérios de qualidade e conforto de cada cliente em particular. Esse é um ponto importante. Em particular, nem todos têm os mesmos princípios, valores. Exatamente. Para todo mundo, o dinheiro não é o principal fator, ou tem outros pontos. Existem efeitos, tu acabaste de dizer. Aquele quarto ali tem um outro mais fator. Do que a casa toda. E essa sensibilidade ajuda. E repara, voltando à questão dos softwares, o facto de termos softwares que permitem apresentar resultado com bastante rapidez, permitem ao profissional mais tempo para esse exercício mental. Sim, isso é um ponto muito positivo. O tempo que nós teríamos para fazer uma tarefa, conseguimos otimizar e entregar mais rápido, de forma mais eficiente. Usando aqui a psique, não pensando na ferramenta, mas sim no cliente. Então, acaba sendo uma mais-valia considerável para o cliente, uma mais-valia para o profissional, mas muito maior para o cliente, muito maior mesmo. E sem necessariamente, e isso é importante que fique claro, sem necessariamente se traduzir num custo acrescido. Sim, porque isso de fato não encarece. Não. E é importante que arquiteto és tu, no caso. Mas eu falar com um expert no tema que algumas vezes me faz sentir na idade da pedra. E vou falar mesmo isso aqui. É importante que nós, projetistas, profissionais da área, em conjunto, cada vez mais, consciencializemos os nossos clientes de que a solicitação do cliente, o contato do projetista, não é um capricho, não é um luxo, é uma necessidade. E a analogia é feita em relação à saúde.
A automedicação não é recomendada, Sim. salvo em questões particulares, muito básicas. pontuais. Mas a automedicação é necessário, sente-se mal, faça um exame, vá ao médico, o médico vai fazer o seu trabalho e poderá livrá-la de sérios problemas. O mesmo acontece conosco. Acaba sendo uma win-win, uma situação em que ambas as partes ganham, todos ganham. Imagina lá uma realidade em que realmente houvesse essa disciplina. Todos os clientes de todas as classes pudessem aceder a um projetista para fazer a sua obra. Certo. Estaríamos a falar das vantagens, não só dos projetistas, relativamente à sustentabilidade do seu negócio, É um ponto muito dos importante. clientes, relativamente à redução de problemas que nós vemos no nosso dia a dia de obras mal feitas, e inclusive a urbanização de um modo geral, né? Uma cidade, uma pequena localidade, comunidade, que ao apresentar apenas obras bem feitas, vou dizer, a nível, nem que seja a nível normativo, agrega valor ao espaço de um modo geral. Isso seria claro para um outro tema. Mas... Quem sabe? Podemos analisar a ideia. Agora, com base no que já tem acontecido hoje com a tecnologia e essa experiência do cliente durante o processo do projeto, sim. o que consegue prever daqui para frente? Que pode eventualmente acontecer? O que seria interessante? O que acha que já está a acontecer, mas talvez não temos no nosso mercado, mas o que vê daqui para frente em relação a isso? Muito interessante. Que também tem um conjunto de... Será que vão substituir aqui os profissionais? Isso tem um conjunto de ramificações. Substituir a pessoa do espaço, não a pessoa do arquiteto, pelo motivo que eu acabei de explicar. O exercício do concept não é só linhas e espaços, o exercício do concept passa por essa percepção humana. Essa percepção humana. É possível uma inteligência artificial fazer? É possível, sim. Se aquilo que o cliente disser, traduzido numa instrução, num prompt, colocado em software, for processado. Mas lá está. Existem um sem número de questões subjetivas que não se captam pelo que o cliente falou, mas muitas vezes estás a olhar para os olhos, estás a olhar para a linguagem. A linguagem não verbal mesmo. Exatamente. Porque a pessoa percebeu naquela necessidade mais profunda. Sim, no final do dia nós somos humanos e nós conseguimos captar aqui uma outra coisa. Mas isso permite-me só acrescentar um ponto. Mas isso acontece, por exemplo, mesmo em outras áreas. Mesmo a tecnologia, ela está em N áreas, na medicina, na programação, computação. Então, tem um profissional sempre lá capacitado a dar as informações corretas. Não basta ser um amador, vir deixar algumas coisas, gerar uma coisa bonitinha e está resolvido. Aquilo é uma solução assim imediata. Claro que aí, para quem está no mundo da inteligência artificial, a resposta vai ser: este tema tem limite de tempo. Sim. Com o que nós chamávamos, o que se chama de aprendizado não supervisionado. Sim. Deep learning. Portanto, a inteligência artificial, uma inteligência artificial que foi pensada para o aprendizado não supervisionado, a determinada altura torna-se autônoma. O profissional seria necessário para quê? Para supervisionar, ou seja, validar que está de acordo, Chega a altura aquela, torna-se mesmo autônoma. Então, poderá haver aqui alguma redução de empregos? Isso é inevitável. Redução, eliminação não, mas redução sim, inevitável. O que leva as pessoas, obriga a nós profissionais estarmos cada vez mais capacitados. Não podemos parar no tempo. Senão, sim, vamos nos tornar obsoletos.
Garantidamente. Garantidamente. Então, e o não tornar obsoleto não é muito difícil. Né? Nós temos que manter o hábito de ler, de pesquisar, ficar a par das novas tecnologias, tendências. Sim, se atualizar constantemente. E atualizarmos É constantemente. importante. Exatamente. Ou seja, são várias habilidades que a pessoa tem que ir e desenvolver. Sim. Os clientes, numa realidade em que começamos nós profissionais a apresentar melhor trabalho, maior competitividade e tudo mais, isso torna os clientes mais exigentes. Então, os clientes ficam habituados a um determinado nível de qualidade. Colocam uma régua. Exatamente. Já não aceitam menos do que aquilo, que é bom para nós. E Eu acho que isso é desafiador e motiva o profissional a entregar mais. Do que mais adianta e melhor. trabalhar e entregar sempre o mesmo? Exatamente. E levar com um não do cliente, um não justificado. Não porque você falhou ali, tipo, o quarto que você me está a entregar tem menos de 8 metros quadrados. E eu sei que isso não é vergonhoso ouvir isso do cliente. Mas, tipo, nós poderemos caminhar para lá se continuarmos nesse sentido, habituando os clientes no conhecimento do que é bom, do que é o melhor, do que é o bem feito. Isso é uma mais-valia para todos nós. Esse tema um pouquinho mais para o profissional em si, mas mais especificamente na parte da gestão. Vamos, podemos trazer um pouquinho da parte do cliente, mas a gestão mesmo em si do processo todo. Como é que isso, os benefícios de fato disso, como é que acontece? A gestão da informação, o pressuposto da gestão da informação não é propriamente novo. A gestão da informação permite-nos fazer trabalhar de forma mais organizada e evitar omissões, termos o registro, inclusive para isto eu falo de forma generalizada, né? Lições aprendidas, porque cada processo é um processo e nós vamos, ao longo do tempo, direcionando-nos para o melhor, para a melhoria. E a gestão da informação também ajuda-nos nesse sentido. Para projetos, gestão de projetos BIM, a gestão da informação é crucial, existem metodologias, documentos, ferramentas que nos permitem fazer essa gestão de forma bastante precisa e eficiente. Organizada. E temos documentos como o BEP. BEP, que é BIM, em português é Plano de Execução BIM. Exato. Como em inglês é BEP, BIM Execution Plan. É um documento que reúne informações desde a localização do imóvel ou do espaço, as premissas, ou seja, aquele conjunto de exigências do cliente. Portanto, informação essa que é importante para quem está a trabalhar, saber localização, qual é o âmbito e tudo mais. Desde até a matriz de responsabilidades, no mesmo documento, colocamos todos os intervenientes no processo e respectivas responsabilidades de cada um em cada fase. O âmbito do próprio trabalho, o número de profissionais que está envolvido, os softwares que vão ser utilizados, porque sabemos nós que muitos problemas ocorrem quando não há compatibilidade de softwares. Portanto, tem aquela informação. O detalhe do documento vai até ao tipo de letra a ser usado, a nomenclatura dos ficheiros. Eu achava que era detalhista. Até trabalhamos juntos, enfim. Exatamente. E inclusive as datas. As datas de entrega e tudo mais, as chamadas datas macro. O cliente com aquele documento, o cliente e não só, todos os intervenientes com aquele documento ficam com muito poucas questões. O homem da eletricidade, então, mas quem é que está a fazer hidráulica? Vai ler o BEP. Lá vai encontrar. Mas qual é o âmbito? Que tipo de âmbito trabalha? Vai ler o BEP. Vai lá, está lá a fase de projeto. Quantas folhas? Vai ler o BEP. Porque tem lá a informação na série de folhas
a entregar. Esse documento reúne um conjunto de informações valiosas e, atenção, que não é o único. Existem depois outros mais para o jurídico, legal e tudo mais, mas esse já ajuda consideravelmente o cliente nesse sentido. Para além desses documentos, existem softwares que apoiam na própria gestão do processo, ferramentas de gestão. No BIM, utilizam-se, entre outras metodologias, as metodologias de gestão ágeis. Exato. Que é dar o exemplo de duas conhecidas, que é a Scrum e a Kanban. São metodologias de gestão ágeis. Scrum, S-C-R-U-M, Kanban, K-A-M-B-A-M. São nomes assim meio estranhos. Metodologias bem antigas, as metodologias de gestão ágil, mas no BIM fazem toda a diferença, porque garantem mesmo a entrega da informação em tempo útil. Softwares que permitem usar esse tipo de metodologia. Vários, nós usamos o Trello. Existem outros iguais ou melhores. O Trello tem um layout tão simples e intuitivo, depois colorido e tudo mais, que nós, incluindo o cliente lá, o cliente consegue ver a forma como as coisas estão ali a avançar, sendo que a informação que ali está não tem um caráter técnico muito grande, e ele consegue ver as coisas avançar, o que é que está atrasado. O software, inclusive, alerta quando determinada meta passou do prazo, fica vermelho automaticamente. O próprio cliente pode ligar, evitamos que isso aconteça, né? Mas ele pode ligar a cobrar, por que aquela meta está atrasada? O que é bom, ter pressão na equipa. Então, evitamos fazer isso para não colocar stress no cliente. Mas é possível, podemos fazê-lo. Para além desta, existem softwares como o da Lux. O da Lux, o Autodesk Cloud, são softwares que permitem armazenar, carregar informação escrita e informação gráfica, ou seja, documentos e desenhos e modelo tridimensional, tudo lá. Plataformas que ficam ao alcance de um telemóvel. E eu, no telemóvel, estou lá ver o projeto, posso abrir um desenho. Exatamente. Quando eu digo, olha, nós já temos o projeto de estrutura, já temos o projeto de hidráulica, já temos ele completo. Não fica só no dizer, porque nós fazemos e carregamos. E o cliente pode chegar lá e verificar, realmente está aqui. Mas eu não entendo nada disso, vou falar com o meu cunhado, que é coisa. Isso que é? Será que isso não pode gerir uma ansiedade no cliente também? Algumas vezes, acho que depende do cliente. Sim, algumas vezes também uma tranquilidade por ver esse controle, porque quanto mais organizado nós temos as coisas, mais facilmente conseguimos tomar as ações para que tudo corra fluidamente. Na verdade, permite o cliente, ali já é, muita dessa informação técnica, o cliente nem faz a mínima ideia que precisa. Sim, de fato. Mas nós profissionais sabemos que aqui a ideia do menos é mais é inversa, que mais é mais mesmo. É mais informação. Isso são casos pontuais, não é para tudo. Não é para tudo. Portanto, para a informação técnica do projeto, mais é mesmo mais. Então, com a facilidade desses softwares em carregar e colocar a informação no sítio certo, garantimos a um cliente maior sucesso nas fases subsequentes, porque o projeto não acaba no projeto. Projeto, planeamento, orçamentação, obra, pós-obra. Para que o BIM não é só o projeto, a obra terminou, foi entregue, o edifício está em uso, aquela informação é válida para questões de manutenção. Exatamente. E os softwares ajudam bastante, porque softwares desse gênero têm módulos de manutenção que vão ajudar, seja com calendarização de manutenções preventivas, a altura de fazer a manutenção do ar-condicionado. Ou o mais básico, que é o ar-condicionado avariou. Onde é que eu vou buscar aquela peça lá daquele ar-condicionado? Tem a informação de tudo.
tudo, tem lá a informação de tudo. No BIM é o que nós chamamos de 6D. Tem lá a informação de tudo, tu vais e clica, tipo, a nível de manutenção, acedes ao mesmo modelo que foi gerado a nível do projeto e retiras a informação daquele equipamento, da porta, da tinta, de tudo, do mosaico. Permite fazer essa gestão de informação. BIM é isso. E o cliente só ganha. E aí já não estamos a falar só do cliente particular, como o cliente gestor de um empreendimento que tem essa vertente de manutenção de espaços, de imóveis, no caso. De imóveis. Portanto, é uma mais-valia considerável quando colocamos os clientes a par desses processos e damos acesso à informação dessa forma, protegemos a informação ao longo do tempo. Sim, para que anteriormente, havendo um incêndio, algures, acabou a informação, vai à vida, porque queimou tudo. Agora não. Ok. A informação a nível digital, bem guardada, segura e utilizável. E para ter todo esse, vou dizer, todo esse entendimento da matéria, não é o que a pessoa aprende em um ano, é mesmo, vai aprendendo anos de experiências e por aí vai. Sim. Mas é bom, trazer sempre essa atualização constante, não é? Sim. Acompanhar o mercado, trazer essas ferramentas todas que otimizam o trabalho, deixam tudo bem mais eficaz e eficiente, mais rápido, mais prático, enfim. Eu vejo muito mais vantagens do que propriamente desvantagens. Uma questão de trazer esse equilíbrio. Só para fechar, né, porque atenção que esse assunto É não longo. termina. Eu disse que a conversa ia demorar. Essa é longa. Haverá interesse no cliente em fase de obra de determinados processos? Existe. Quando os clientes percebem que o profissional que eles contrataram tem preocupações extras em critérios de qualidade, que é SSA, que é qualidade, segurança e saúde e ambiente, o cliente confia mais e, inclusive, é capaz de pagar mais. Fala que agora a realidade, não digo realidade virtual, desculpa, a inteligência artificial entra no âmbito da segurança dentro dos estaleiros, gestão de estaleiros. Nós fizemos um exercício recentemente numa formação de inteligência artificial para a construção, que foi uma inteligência artificial que permite detectar se o funcionário está com o colete ou não. Portanto, fica ligado à câmara. Estamos a chegar a outros níveis agora. Fica ligado à câmara, às câmaras. E é à toa que os clientes ficam com medo do preço. Não só vai identificar, como vai contar. No final do dia, ele dá o relatório X pessoas. O funcionário especificamente. Exatamente. Vai contar, vai capturar. Aquela informação fica toda lá, não tem como escapar. Uau. Não tem como escapar. Isso é impressionante. É uma gestão mesmo maluca. Eu acho essa área de gestão em si muito bonita. Trazer essa organização toda. Gestão de riscos. Identificação de aspectos que possam se traduzir em riscos. Quer riscos de vida ou não. Inclusive riscos a nível de decisão, tomada de decisão de projeto. A inteligência artificial analisar o cenário e antecipar riscos. Antecipar, com base no registro weather forecast, do tempo, do clima, antecipar tomadas de decisão, porque tem o registro do clima daqui a uma semana, 2 semanas, e sabe que está agendada uma betonagem ao ar livre para o dia X. Antecipar e dizer, não é recomendável fazer aquela betonagem no dia X porque vai chover ou vai nevar. E informar contra única. Isso. Os robôs vão dominar o mundo, está quase. A evolução desses processos está atualmente é exponencial. Anteriormente era linear, agora é exponencial. E a velocidade agora é maluca. Exatamente. A pessoa fica 1 ano sem olhar para isso, já mudou de... Já, não tem como. Nesse momento já tem softwares que fazem concept design. Concept design não é de 1, de 2. Basta colocar as instruções corretas
ele vai te gerar 3, 4, 5 concept designs totalmente diferentes, de forma bem rápida. Inclusive os softwares que eu falei anteriormente, Midjourney, o Veras, quando tu colocas o prompt, ele te gera em torno de 2 a 3, geralmente são 4 imagens, ao mesmo tempo. Do mesmo espaço? No mesmo espaço, sim, com prompt diferente, para tu escolheres. Olha, em relação a essa parte de... fez pensar em apresentar, por exemplo, 3 propostas ao cliente, né? Em relação a isso, eu penso que pelo menos na experiência que eu vou tendo, eu prefiro não necessariamente trazer 3 propostas, porque primeiro seria retrabalho e depois a ideia pelo menos é de tudo que eu captei, qual é a solução mais adequada e depois irmos ajustando do que necessariamente apresentar os 3. Mas enfim, são casos... Para a inteligência artificial não custa nada, o que é retrabalho agora? Dá para brincar, vou colocar num espaço, Tranquilo. o estilo industrial, escandinavo, moderno. Não custa fazer. Brincar um bocadinho. Exatamente. Se for uma coisa que não custa, por que não? Mas se tiver que dedicar aquele tempo, energia, expertise, prefiro ser mais assertiva mesmo, do que ficar aí a testar. Isso é tempo, quem vai pagar por isso? Discutível mesmo, mas eu entendo, claro, tem um risco associado, né? Tipo, tu tens que ser mesmo muito boa e muito assertiva, porque aquela uma solução tem que chegar porque imaginamos que não atenda. Saber exatamente o que usar quando. Sim, porque se o cliente ficar ali meio tipo, não gostei, só fiz este modelo. Não, mas aí está a habilidade do profissional em fazer as perguntas certas. Sim. Não pode ser qual estilo que você quer, só quantos quartos. Sim, perguntas estratégicas. A pessoa tem que perceber quais são as prioridades do cliente, o que é que não pode faltar, quais são as dores mesmo do cliente, e dentre vários pontos. Sem dúvida. Claro que estamos suscetíveis a erros, afinal somos seres humanos. Sem dúvida. Não é inteligência artificial também está suscetível a erros. São seres humanos que fizeram Sim. Não, tipo, erra. Qual é a vantagem? Lá está, machine learning, aprendizado de máquina, não é por acaso. Provavelmente na primeira tentativa ela não vai atingir a expectativa. Cabe ao humano dizer onde é que ela errou. Sim. Isso está errado, faz assim, assim, assim. E o aprendizado de máquina registra e na segunda vez acredita que vai estar mais próximo. Esse processo é iterativo. O interessante é que cria memória. Sim. O ChatGPT, por exemplo, cria essa memória. Só pode colocar lá um texto e ir afinando com base na intenção, o objetivo que quer alcançar, moderar o texto. Até o fim. Com as imagens é a mesma coisa. Lá está, o aprendizado de máquina. E dependendo do tipo de aprendizado de máquina, aquilo pode ser mais lento, mais rápido, até o ponto de se tornar autônomo, como falei no início. Okay. É mesmo muito rápido. Então, pode errar, sim, vai errar porque o prompt não foi completo. Cabe ao profissional colocar o prompt certo. Não vai haver o quê? Stress de quem está a aprender e dizer, estou cansado, não quero aprender mais. E com o ser humano tem esse problema. Você fica rabugento com a chamada de atenção. Com a aprendizado de máquina não há nada disso. Então, Mas pronto, estamos aqui já a chegar ao final do nosso episódio. Exatamente. O que eu gostaria de saber de ti, Saulo, para nós darmos por encerrado. Primeiro, para os profissionais que talvez ainda não estão tão abertos a isso, seja já da old school ou new school, enfim, que seja, qual a recomendação que dás de forma mesmo direta? E para os clientes que talvez ainda tenham algumas objeções para essas tecnologias, não sei. Que recomendação é que deixas aqui para nós podermos encerrar? Para os profissionais, entendam que o mercado sempre foi dinâmico e agora uma velocidade maluca. Uma velocidade astronómica. Se não quisermos ser atropelados, para não dizer outra palavra, é urgente que os profissionais se capacitem com as ferramentas mais adequadas, seja de inteligência artificial ou não, mas pelo menos as mais recentes, e que realmente preservem e aumentem ainda mais, para projetistas no caso, aquilo que é a essência de um projetista. Mantenham o seu aprendizado, conhecimento técnico científico
e conhecimento, vou dizer, de conceito arquitetônico. No momento, agora as coisas estão muito rápidas. No momento em que nós nos começamos a desleixar, é o momento em que começamos a perder dinheiro e a perder valor no mercado. Profissionais, o alerta seria exatamente esse. Para os clientes de modo geral, nós estamos aqui para ajudar os clientes a melhor investir o seu dinheiro. Exatamente, de forma bem inteligente, no caso. Da melhor forma possível. No momento em que o cliente associa contratar um profissional a perder dinheiro, é o princípio do fim. Até estranho ouvir isso. Porque se eu tiver um problema no coração, eu vou no cardiologista e vou querer ir no melhor. Sim, isso, exatamente. E tu, melhor do que eu, saberás o quão doloroso é quando o cliente diz que só quer um desenho. Felizmente já nunca mais passei por isso. Não, isso foi lá no início. Também já tive o meu processo. Eu só não vou precisar de projeto, eu só vou precisar de um desenho. O que eu posso dizer que aconteceu um pouco mais recente é tentarem tirar as outras disciplinas. Sim. Ou seja, só ficar única e exclusivamente com o projeto de arquitetura. Ui. O que não funciona. Hoje já não dá. Nós temos que fazer essa compatibilização das peças todas. O corpo humano não é só a pele e a cara, tem conjunto de sistemas lá dentro. Um bom exemplo. É como se a arquitetura fosse a pele, essa parte que nós estamos aqui a ver. Externa. Mas lá dentro temos o esqueleto, vários os órgãos sistemas. Todos, o sistema nervoso, o sistema todo. Todos esses sistemas são uma especialidade. Engenharia civil, construção civil não muda nada, é uma analogia. É um casamento de todas as áreas. Exatamente, portanto, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. É uma necessidade. E é uma necessidade. Se o cliente e acaba não sendo transversal, não são os clientes, inclusive as entidades que têm a responsabilidade de normalizar, controlar, devem estar atentas a esses aspectos. Não deixar que projetos avancem só com uma especialidade e não as restantes. Tem que ter mesmo elas todas. Então, é um alerta e que os clientes tenham essa preferência. Antes de contratar um profissional de projeto, seja arquitetura ou não, fazer essa pesquisa do portfólio para realmente saber se o profissional vai entregar um projeto completo. E se ele disser, não, eu sou apenas arquiteto, então que tem a responsabilidade de orientar o cliente a encaminhá-lo para um engenheiro e fazer a gestão de especialidades, para um gestor de obra e assim sucessivamente. Sim, pelo menos é só não descartar a ideia, né? E também eu digo que eu procuro sempre, não sou aquela pessoa que faz tudo, eu entendo que eu tenho que focar numa determinada área para entregar melhor. Daí que eu sou muito apologista de trabalhar com parcerias. Para as diferentes especialidades. Daí vai. No final, o cliente é quem é com isso. No final, o cliente é que ganha. Como nós já sabemos, juntos vamos mais longe. E para que esse podcast seja possível, esteja aqui a acontecer, eu contei com a colaboração de alguns parceiros patrocinadores. No caso, primeiro temos a CRC, que é uma empresa de marcenaria, que faz roupeiros, cozinhas, tudo sobre carpintaria, marcenaria, madeiras. Depois também temos a Casa Inteligente, uma empresa em que líder sobre a questão da domótica, não só em relação a casas, mas em outros vários pontos, tudo a questão da tecnologia dentro das nossas residências, as nossas construções. Temos também a Baxangol, que é uma empresa de castelharias, e tudo dentro desse leque de alumínios, castelharias, eles também entregam muito no nosso mercado. E também temos o nosso espaço de arte, que é a Palomino Artes, que é um espaço onde se faz desde quadros artísticos, texturizações e por aí vai, onde a arte respira muito aqui nesse espaço. E para fechar temos a Tracengia, que é uma empresa de construção civil, também nossos parceiros, que cuida de toda a parte da obra em si, desde obras de raiz, acabamentos, ou seja, chave na mão. Engenheiro Saulo, mais uma vez obrigada por ter aceito aqui o convite. Sinto muito honrada por estar aqui consigo
a compartilharmos esse tema que eu acho que é muito pertinente. Obrigado. E adianto que na minha experiência profissional, que foi me despertando para isso e me fazendo repensar as minhas escolhas, como crescer também dentro dessa área da tecnologia, e já tenho tornado parte disso, como é que eu vou dizer, dos pontos que eu venho me aperfeiçoando dentro da área mais técnica. Então, muito obrigada por ter aceito, né, pelo convite. E gostaria de saber o que vocês acharam sobre esse tema. Deixem aqui nos comentários. Se ainda não estão inscritos na página, também se inscrevam para ajudar a página a crescer, compartilhem e até o próximo episódio. Acho que está bom, né? Enfim.